Pessoal, vocês estão vendo aqui o slide? Sim. Beleza, então. Bem, pessoal, nós vamos falar hoje sobre vigor. Falar de vigor é muito mais complexo do que falar de deterioração. Vocês vão ver que quando nós falarmos de vigor, nós estaremos basicamente falando de deterioração. Todos os benefícios, todos os problemas relacionados a vigor estão relacionados a processos de degradação que acontecem diariamente ou constantemente dentro do processo produtivo. Vocês podem assistir alguns vídeos que eu coloquei lá na página de Vigor. Eu encontrei alguns vídeos que eu disponibilizei para vocês lá no tópico de Vigor. Mas Vigor, ele está diretamente relacionado com a qualidade de semente. Então, você descrever Vigor, vocês vão ver que não é tão simples, é um tanto quanto complexo. Um conjunto de características, eles que vão determinar um valor em relação ao potencial de desempenho de um lote. Então, quais são essas características? Elas são relacionadas a atributos genéticos, atributos físicos, atributos fisiológicos, a sanidade. Eu posso, por exemplo, eu tenho 2 lotes. Qual é o lote mais vigoroso? Se os lotes eles foram criados, eles foram produzidos com dando as mesmas oportunidades, ou melhor, as máximas oportunidades para o máximo desenvolvimento daquela cultura, daquela planta, para produzir aquelas sementes, qual é que vai ter o maior vigor? Aquele que tem um potencial genético maior. Não que o outro não tenha um alto vigor, mas o potencial genético também influencia aí. E aí a gente vai falar aí agora para frente sobre cada um desses atributos que influenciam no vigor de semente. Quando a gente fala de sementes de alta qualidade, existem algumas características que elas devem ter. Uma semente de alta qualidade, primeiro, ela tem alta pureza, seja pureza física, seja pureza genética, seja pureza varietal. Na verdade, a pureza varietal ela tá diretamente relacionada. Mas, num lote de sementes, a gente não pode ter contaminação varietal. Vocês já lembram o que é contaminação varietal? Então, se eu tenho pureza varietal, logicamente, eu vou ter pureza varietal. Mas eu preciso de pureza genética também. Não ocorrer dentro do mesmo lote cruzamentos diversos que vão produzir outras variedades, vamos dizer assim, uma nova variedade. Por mais que isso é buscado nos trabalhos de melhoramento genético, a pureza genética, a pureza de um determinado lote de semente é de extrema necessidade. Não estou entendendo, professor, me explique isso direito. Por mais que existem plantas que elas são autónomas, como o milho, aí uma série de plantas que fazem autopolinização ou autofecundação, existe uma margem de erro ali mínima entre 3% e 5% dessas plantas que podem vir a fazer fecundação cruzada. Nesse poder fazer fecundação cruzada, se eu tenho uma contaminação varietal, essas plantas se cruzam, dando origem a uma nova cultivar, uma nova variedade ali, com características específicas. Quando eu estou trabalhando com um lote de semente, essa semente, ela precisa ter pureza genética, por exemplo, ser só BR55, BR66. Eu quero só aquele tipo de material dentro da minha propriedade. Além de purezas, tipos de purezas que a gente precisa, por exemplo, pureza física, ausência de sementes de plantas invasoras, ausência de materiais inertes, terra, entre outros ali, ausência de restos culturais, mesmo da mesma cultura, junto àquele lote de semente, isso deve ser evitado, tá bom? Sanidade, seja ela ausência de pragas, doenças,
seja a ausência de determinados, principalmente determinados micro-organismos que podem vir a comprometer a sanidade, a qualidade daquele lote, viabilidade e vigor. Quando eu tenho esses quatro fatores, esses quatro pilares ligados ali, né, sustentando aquele lote de semente, eu posso dizer que aquele lote de semente é de alta qualidade. Pessoal, se eu estiver falando rápido, vocês param e perguntam qualquer dúvida, tá bom? Bem, o termo vigor, ele não surgiu para identificar um processo fisiológico definido, mas ele surge para interpretar manifestações do comportamento das sementes. Gente, não existe um teste que eu determine o vigor da semente. Como assim, professor? Só um minuto. Não existe um teste que eu vou lá e determino o vigor da minha semente. Existe uma série de testes que, quando eu somo todos esses resultados, eles me apresentam resultados positivos. Aí eu posso dizer que uma semente tem alto vigor, baixo vigor ou médio vigor, tá? Esse autor aí, ele conceituou vigor como resultado da ação conjunta de todos os atributos da semente, que permitem a obtenção de stand sobre condições favoráveis de campo, tá? Sobre todos os atributos, sobre germinação, sobre peso, sobre todos os testes que a gente vai ver. O outro autor, ele já determinou que o vigor ele deve ser definido em conexão com a capacidade da germinação. Uma semente é considerada mais ou menos vigorosa na dependência da sua habilidade para originar plântulas normais sobre certas condições subótimas. Esses dois autores, em 1960, eles classificam o vigor como a soma de todos os atributos que favorecem um rápido e uniforme estabelecimento de plantas em campo. Carvalho, ele já sinaliza que vigor é uma característica mais abstrata ou menos palpável, adotada graças à deficiência de parâmetros para elucidar dúvidas sobre o desempenho de vigor. O ISTA, né, que é o órgão o INSTA é mundial. Ele determina todo o processo produtivo dentro do lote de produção, dentro da produção de semente. Ele primeiro, em 1981, ele determinou o vigor como a soma daquelas propriedades que determinam o nível potencial de atividade e desempenho de uma semente ou de um lote de semente durante a germinação e a emergência de plantas. Em 2011, ele reestruturou o termo vigor, como não é uma característica facilmente mensurável, mas um conceito que associa um conjunto de características associadas a aspectos no desempenho das sementes. O que eu acho que mais reproduz, né, vigor seria esse Tecrone aí, que em 2001 ele cita que vigor de sementes ele compreende um conjunto de propriedades que determinam o potencial de um lote, com germinação aceitável para emergência rápida e uniforme de planta sob amplas condições ambientais. Como assim, professor? Eu não entendi. Olha esse trabalhinho aqui, que ele mostra um trabalho que ele determina vigor, né? Ele pegou dois lotes, para vocês entenderem como o vigor não é tão fácil de ser mensurado. Ele pegou dois lotes de semente, o lote A e o lote B, e ele fez um teste de germinação dentro do laboratório. Quando a gente faz um teste de germinação dentro do laboratório, teoricamente, a gente dá condições ótimas de desenvolvimento. Se eu tenho lá 100 sementes, 90 sementes germinaram, 90% de germinação. Então, os dois lotes, eles tiveram 90% de germinação, né? Se tiveram 10 sementes, 9 sementes germinaram, 90% de germinação. Logicamente, não é esse o teste que a gente utiliza.
Geralmente, quando a gente faz teste de vigor, a gente faz 4 lotes com 100 sementes, ou 8 lotes com 50 sementes, tá? Para vocês determinarem aí a germinação. Bem, quando ele levou essas mesmas sementes para condições de campo, e ele favoreceu ou desfavoreceu ali as condições de germinação ou de emergência, que vocês já sabem a diferença de germinação e emergência, desses 90% de germinação, essa taxa de germinação aqui, para as condições favoráveis, baixou para 88 para um lote e 87 para o outro lote. Olha, já deu uma diferença. Quando ele dificultou mais as condições de campo, né, sei lá, estresse, temperatura, que é o que a gente vê facilmente dentro das condições normais de produção, né, a campo, quando ele, em condições pouco desfavoráveis, o lote B ele se mostrou mais convidativo, vamos dizer assim, à germinação em emergência. Desse lote A, 85 germinaram, 80 emergiram ali, em condições de campo pouco desfavoráveis. Em condições de campo muito desfavoráveis, sei lá, temperatura muito alta, temperatura muito baixa, falta de umidade, a gente está vendo isso isso está bem recente na safra atual, principalmente nas nossas regiões, onde nós estamos há mais ou menos 10 dias aí sem uma chuva constante, e parte da safra já foi plantada ao campo, né? Então, em condições pouco desfavoráveis e desfavoráveis, da germinação, que era 90%, só 75% germinaram, só 75% emergiram no lote A. No lote B, essa 90% houve uma redução de 30%, então só 60% desse lote germinou. Olha, de 100 sementes, 60 germinaram. Então, há uma dificuldade aí, há um stand pouco considerado, há stand com falhas. Isso vai levar a uma série de problemas ali que a gente vai discutir posteriormente, né? Aí a gente pode dizer que esse lote A, ele apresenta maior vigor em relação ao lote B. Tá vendo como é que não é uma condição única que a gente determina vigor? Vigor é um conjunto de situações que vai conseguir determinar o vigor, né? O que é que eu considero como alto vigor? Quando tem uma velocidade de germinação alta, né? Quando tem uma sincronia de germinação alta, quando o tamanho médio de plântulas, né, que são as plântulas que germinam ali, elas são fortes, são grandes, são uniformes. Quando ela tem um potencial alto de emergência de plântulas, mesmo sobre condições adversas, tá? E eu tenho um potencial de armazenamento alto. Como assim, professor? Essas sementes, elas vão germinar mesmo armazenadas por um período de tempo mais prolongado. E o que é uma plântula, um lote de semente de baixo vigor? Quando todas essas outras condições, elas não são favoráveis. Por exemplo, a velocidade de germinação ela é lenta, existe uma sincronia de germinação desuniforme, o tamanho das plântulas que são formadas, eles são baixos, existe uma variação entre eles. O potencial de emergência das plântulas, que a gente mostrou nessa tabela aqui anterior, ele é baixo, né? Não tem um potencial uniforme de emergência. O potencial de armazenamento das sementes ele é baixo. Então, tudo que é considerado bom para uma semente, se isso não aconteceu naquele lote de semente, aquele lote de semente ele tende a ser classificado como baixo ou médio, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Não? Então vamos lá. Olha para vocês observarem aqui o lote da minha propriedade,
e aqui a propriedade do vizinho, tá? Um lote de semente com as mesmas cultivares, perdão, cultivares diferentes, né? Entretanto, se vocês observarem, essa cultivar aqui, ela apresenta baixo vigor. Olha as falhas de stand aqui que vocês veem. Olha a uniformidade de stand aqui dessa cultura. Olha aqui também, olha a variação dentro de um mesmo lote, dentro de uma mesma cultivar. Olha a desuniformidade das plântulas. Isso aqui eu considero baixo vigor. Uma semente dessa é de baixo vigor. Aqui é um lote de semente com baixo vigor. Aqui é um lote de semente com alto vigor, né? Quais são os fatores que vão afetar o vigor? A gente já disse que é o vigor genético, isso é indiscutível, né? O vigor genético durante o processo. Existem cultivares que apresentam um potencial genético maior e o potencial genético e outros que apresentam potencial genético menos bom, né? Não que seja ruim, mas menos bom em relação a outras. Eu vou colocar dentro de uma pista de corrida um carro de Fórmula 1 e colocar um Fusquinha. Os dois eu vou dar as mesmas condições. Eu vou dar o mesmo motorista para fazer aquela prova e eu vou dar o mesmo combustível. Entretanto, um tem um potencial, um motor mais fraco e outro tem um motor mais forte. Então, quem vai arrancar primeiro? Quem vai chegar primeiro? Quem vai produzir mais? Vai ser, logicamente, o carro Fórmula 1. A mesma coisa vai acontecer para sementes de baixo vigor e alto vigor. Tá? Isso acontece durante a formação, durante o processo de produção dessa semente, né? Durante o processo de formação da flor e fertilização, durante o processo de desenvolvimento da semente, maturação de semente, a translocação de fotoassimilados ali, que são translocados, que são deslocados para o interior dessa semente. Quanto maior é o potencial genético dessa semente, mais ela vai receber esses fotoassimilados. Mais ela vai absorver esses fotoassimilados, mais ela vai se desenvolver. Maior vigor será seu lote de semente. Porém, esse lote de semente, ele pode ser afetado por danos mecânicos durante o processo produtivo, pela presença de micro-organismos e insetos, por maior que seja o potencial genético, por maior que seja o seu carro de Fórmula 1, se ele faltar roda, se o motor ele não tem um pistão, se houve quebra de uma peça, ou seja, teve ataque de um micro-organismo, teve ataque de insetos, durante o armazenamento daquela semente, essa semente ela teve contato com a água, então ela absorveu água e perdeu água, né? Ocorreu, então, densidade e tamanho de semente diferente. Se a semente, aquele lote de semente, ela tem idades de semente diferentes, isso tudo vai estar afetando o vigor da semente. Observem esse trabalho aqui. Eu estava tirando esses trabalhos para mostrar para vocês durante as aulas, dessas aulas síncronas. Mas eu vou mostrar para vocês esses trabalhos aqui. Aqui são 7 lotes de semente, tá? 7 lotes de semente de soja, que em condições normais de ambiente. Esses lotes de semente, eles foram colocados para germinar inicialmente. Quando eles germinaram inicialmente, o potencial de germinação desses lotes de semente foi próximo a 100%, em torno de 90%, acima de 90% de germinação. Entretanto, quando eu armazenei esse lote de semente, que é a coluna amarela, vocês observam que existe diferença, o potencial de armazenamento diferente desses lotes.
Então, com certeza, o lote 9 e o lote 10, eles apresentaram potencial de armazenamento maior quando comparado aos outros lotes de semente de soja. Esse lote de semente de soja, ele é um lote de alto vigor, os dois 9 e 10. Enquanto que o lote 3 e 12 são lotes de semente de baixo vigor. Entendido? Bem, quais são as manifestações positivas do vigor? Primeiro, emergência rápida e uniforme de plântulas normais, né? Não basta emergir plântulas, mas essas plântulas elas têm que ser normais. Desempenho diferenciado de plântulas, tanto sobre condições ideais como subótimas, tá bom? E o uso de sementes vigorosas ali, ela vai assegurar o estabelecimento de uma população adequada de plantas, mesmo sob condições estressantes, pessoal. Uma coisa muito importante dentro do processo produtivo de semente é o lote de semente fechar a área, ou ter um stand uniforme dentro da área. Se esse lote de semente ele não ter um stand uniforme, só um minuto. Se ele não tiver um lote uniforme, pessoal, espera um pouquinho. Vou rapidinho. Foi catar a roupa do varal. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Essa vida de aula assim, não é brincadeira. Achei que tinha roupa no varal. Mas vamos lá, então. Bem, as manifestações positivas de vigor são essas que eu falei em relação a desempenho diferenciado, emergência rápida, emergência uniforme, produção de plântulas normais, né? Estabelecimento do campo de produção, tá? E o que é o ruim? O que é a manifestação negativa? É tudo aquilo ao contrário, né? Baixa emergência, baixa uniformidade de plântulas, baixo desempenho, né? Em condições subótimas e desuniformidade do estande. Tudo isso você entraria como manifestações de baixo vigor. Quando a gente utiliza sementes vigorosas, pessoal, o stand de produção ele vai apresentar algumas características. O consumo de sementes ele vai ser reduzido, né? Logicamente, a gente não vai conseguir 100% de germinação, mas se a gente conseguir próximo a 100% de germinação, o consumo de semente vai ser maior. Se a gente pega um lote de semente que tem baixo vigor, o que é uma semente de baixo vigor? Uma semente que tem uma das características é baixa germinação. Baixa germinação, baixa emergência, tá? Isso aí a gente vai precisar de mais sementes para fechar aquele lote de semente. Consequentemente, o consumo de semente vai ser maior. Quando a gente tem um lote de sementes vigorosas, a gente vai ter uma população adequada de plântulas. Esse lote de semente, como ela tem uma maior reserva, pessoal, ela vai ser tolerante a alguns estresses. Por exemplo, a profundidade de semeadura, se houve um erro de regulagem de maquinário, né? Se ela tem uma maior reserva, ela vai ter ela vai ter uma capacidade maior aí de emergir, né? De romper essas camadas aí superficiais e emergir. Elas vão resistir a veranicos, porque suas reservas elas vão conseguir manter a plântula por maior tempo, né? Elas vão tolerar ali a diferença de temperaturas, elas podem tolerar ataque de micro-organismos, tá? Outra característica ali em relação às sementes vigorosas é a velocidade de emergência
o estabelecimento do stand ele vai ser mais rápido. Consequentemente, se a velocidade de emergência de estabelecimento do stand ele é mais rápido, consequentemente, essas plântulas elas vão germinar e emergir mais rápido que as plantas danadinhas. Se elas germinam mais rápido que as plantas danadinhas, menor será a competição, né? Porque aquele start inicial dela, elas vão conseguir se estabelecer, mais rápido. Maior vai ser o sistema radicular. Então, essa competição por água, luz, nutrientes, espaço, ele vai ser menor. E quando ocorrer, vai favorecer a planta, a cultura que a gente está estabelecendo, né? Consequentemente, o desenvolvimento inicial da plântula ele vai ser melhor, maior. Professor, você vem falando de emergência de plântulas, emergência de plântulas, emergência de plântulas. O que acontece se a emergência dessa plântula ela é reduzida, se ela é desuniforme? Bem, se aquele lote de semente ele tem baixo vigor, né, a emergência reduzida, desuniforme, vai atrasar o desenvolvimento da plântula. Se atrasa o desenvolvimento da plântula, vai favorecer o aparecimento de plântulas indesejadas, plantas danadinhas, plantas daninhas, que a gente chama, né? E aí você vai ter que entrar com controle maior e mais efetivo dessas plantas daninhas. Esse controle mais efetivo dessas plantas daninhas causa ali um custo a mais no processo produtivo. Esse custo a mais, ele é repassado ao produtor, que repassará esse custo para os outros elos da corrente, né? Ocorrerá uma desuniformidade da cultura, consequentemente, pode ocorrer que uma parte da cultura ela está num estágio reprodutivo e a outra parte da cultura ela ainda se encontra no estágio vegetativo, ou então ela está no estágio de enchimento de grãos, enquanto outra parte da cultura está no estágio reprodutivo. E isso ali vai comprometer principalmente, né, durante o processo de colheita. E durante o processo de colheita, se isso interferir, vai interferir na qualidade do produto ali, que seria, sei lá, uma hortaliça. Olha esse stand de um feijão com alto vigor e o feijão do vizinho com baixo vigor. Olha esse stand de soja, pessoal. Olha as falhas, olha aqui como deveria ser. Olha as falhas ali em relação à falta de vigor das sementes, né? Quando eu tenho um lote de semente, quando eu faço a utilização de um lote de semente de baixo vigor, nós vamos ter alguns problemas, por exemplo, acréscimo no gasto de semente, né? Eu posso necessitar de adquirir sementes. Pessoal, tá todo mundo aí? Eu tô falando. Sim, Posso sim. continuar? Estamos aqui, professor. Pode continuar. Positivo. Então, beleza. Vamos lá, então. Eu vou ter que fazer um acréscimo no gasto de sementes, né? Ou eu vou comprar mais semente para que aquela germinação ocorra, para que aquele stand seja formado, ou que o pior aconteça, que eu tenho que ressemear, né? Eu vou ter que ressemear. Quando eu semeio novamente, você vai ter que gastar novamente com semente. Lembre-se que semente é o insumo mais caro dentro do processo produtivo, tá bom? Bem, quando acontece isso, você vai perder uma janela aí de 15 a 20 dias do seu sistema de cultivo. Se isso ocorrer, você pode não encontrar aquela cultivar que você precisaria, principalmente nas condições nossas aqui do Mato Grosso, que ocorre que é feito muito o cultivo safrinha, né? Essa janela de 15, 20 dias aí pode comprometer uma outra cultura, seja ela milho, seja ela algodão, soja, feijão, que vocês estão plantando. Então, nesse caso ali,
vocês teriam que optar por outras cultivares, talvez de ciclo mais curto e menos produtiva, né? Como a gente já disse, vai ter um acréscimo considerável no custo ali. Essa época de semeadura, ela vai ficar comprometida. A eficiência de herbicidas, ela também vai ficar comprometida, porque o ataque de danadinhas, ele vai acontecer. Então, você vai ter que fazer uma nova aplicação de novo herbicida, tá? Vai ocorrer uma coisa bem ruim, que é a perda de adubo, né? Esses adubos que foram plantados, que foram utilizados ali no primeiro plantio da primeira cultura, ele vai ser perdido. Parte desse adubo ele vai ser perdido, parte desse adubo ele vai ser lixiviado. E uma das piores, não menos importante, mas uma das piores, quando você tem um vigor inicial mais alto das plântulas, existem algumas vantagens em relação ali às situações de estresse. Por exemplo, a profundidade de semeadura, compactação superficial, assoreamento após uma chuva pesada, ou então vantagem em relação a baixas temperaturas, ataque de fungos e insetos, ocorrência de seca após a semeadura. Aquela semente, como ela tem uma maior reserva, vamos dizer assim, né? Essa semente, ela consegue se manter viável por maior tempo, ela tem um vigor maior. Aqui, eu não vou explicar esse trabalho não, mas depois vocês dão uma olhada, vocês parem, olhem, observem aqui os lotes de sementes diferentes, tá? E vários testes que foram realizados aqui, por exemplo, envelhecimento acelerado, a porcentagem de mudas vigorosas, a emergência de plântulas, tá? Com os diferentes lotes. Então, a recomendação da quantidade de semente, ela vai ser baseada no espaçamento entre sulcos e número de plantas por metro linear, tá? Para a obtenção da população recomendada por planta. Então, para vocês fazerem a determinação da quantidade de sementes, vocês precisam aí de alguns cálculos que determinam a quantidade de semente. A quantidade de semente, deixa eu só achar esse cálculo aqui, eu esqueci dessa parte de colocar aqui para vocês. Vocês estão acompanhando aí minha tela? Sim. Sim. Não sei se eu vou achar essa. Deixa eu ver se... Nossa senhora, tá caindo uma chuva aqui. Se todo mundo tiver na garagem vai recebendo essa chuva, tá ótimo, graças a Deus. Eu não... Agora vai para eu achar essa questão. Nossa, só não vou achar, não. Eu vou colocar essa questão para vocês realizarem lá durante... É bem simples, é só seguir a fórmula. O que vocês têm que se atentar durante essa questão? Geralmente é em centímetros, tá? O espaçamento, todas essas questões, ou metros, pode ser em metros, pode ser em centímetros, todas essas questões devem ser atentadas ali durante a produção, durante a conta. Aqui vocês podem observar 3 níveis de vigor, por exemplo, germinação. Germinação é uma das primeiras avaliações que são determinadas em vigor.
Eu posso determinar que um lote de semente aqui de soja ele é alto quando ele tem acima de 90%, médio com 60%, 66%, abaixo de 60% e baixo com em torno de 61%. Né? Outra conta que é, outra análise que é realizada, a primeira contagem. Como assim, professor? No dia 4, pessoal, após se a gente faz, por exemplo, soja, milho, 4, 5, a gente faz a primeira contagem de germinação. Houve germinação? Houve. Então, eu vou lá e avalio a primeira contagem. Sei lá, de 100 sementes, 81 germinaram. Né? 81 já germinaram. Então, se essas sementes elas já germinaram, ela tem um nível de vigor alto. Né? Aí, no quinto dia, essas sementes, elas germinaram ali, na primeira, no quinto dia, quando eu fui lá contar, ela germinou só 46 sementes ali. E a outra, 48. Ah, professor, mas como essa que está no baixo e essa aqui está no médio? Porque não é só essa característica aqui que vai influenciar a primeira contagem, né? É o somatório de todas as outras características avaliadas. Por exemplo, velocidade de emergência. Qual foi a velocidade de emergência? A velocidade de emergência é um índice que é calculado e vocês fazem esse índice lá e determinam qual a velocidade de emergência em relação aos dias, quantidade de plantas em relação aos dias. A gente observou que essa aqui, a velocidade de emergência, ela foi menor. A emergência de plântulas, isso aqui é feita no campo. Lembrem que germinação no laboratório, emergência pode ser feita no laboratório, mas com as mesmas, dando características de campo, né? Isso aqui é feita no solo, com temperaturas não controladas, tá? Aí, se vocês observarem, a emergência dessas plântulas, ela foi menor. Então, por isso, todas essas características aqui, atribuídas, nós vamos determinar esse nível de vigor, e não só por uma característica, ou só por um tipo de teste. Observem aqui a altura das plantas após 35 dias. Essa aqui estava com 142, essa aqui com 102, essa aqui com 88. Né? A produção de vagens aqui, na maturação, essa aqui estava com 220 vagens, essa aqui com 151, essa aqui com 130. Então, com isso, eu posso determinar que esse lote aqui, ele vai ter um vigor mais alto em relação a esses outros aqui, e esse aqui mais baixo em relação aos demais. Quando a gente determina vigor, a gente faz diversos testes ali, com o objetivo de detectar ou avaliar essas diferenças ali na qualidade, principalmente na qualidade fisiológica de um determinado lote. A gente busca distinguir ali, com segurança, qual daqueles lotes ele vai ter alto, baixo ou médio vigor. Consequentemente, a gente consegue determinar e classificar, né, separar qual é o lote e os níveis de vigor de cada tipo de lote. Como assim, professor? Quais são esses testes? Bem, pessoal, esses testes, eles são bem simples de serem feitos. Esses testes, eles seriam realizados por nós dentro de laboratório. Né? Fazer um teste de germinação. Teste de germinação é simplesmente contar de 50 a 100 sementes dentro de um papel borrão, um papel germiteste é a marca do papel, e submeter essas sementes ao processo de germinação. Né? Embeber essas sementes em 2,5 vezes o peso do papel. O papel vai ter em torno de 3 a 5 gramas, vai depender do tamanho de semente, vai depender do tamanho do papel que você está avaliando, do tipo de papel que você está avaliando, você umidifica esse papel de 2 a 3 vezes o peso dele, e a partir de então você contabiliza quantas sementes vão germinar ali ao longo de 8 dias, 10 dias, 15 dias, vai depender do tipo de semente que você está fazendo. Geralmente, esses testes eles são de baixo custo, tá? Lógico, tem estufa de BOD, tem balança de precisão, tudo isso aí encarece por montar o laboratório, mas para fazer o teste em si, é bem simples e bem rápido, tá?
E esses bens aí que a gente disse são bens permanentes que vão durar por muitos anos ali. Tá? Eles são testes simples, rápidos, como a gente já disse, objetivos, geralmente que você vai precisar ali saber é fazer regra de 3, você como engenheiro agrônomo, vocês como engenheiros agrônomos ali, vocês são experts nessa questão, né? Eles são objetivos, eles são reproduzíveis, ele é bem simples, você depois que faz uma vez, você consegue reproduzir ele várias vezes, e a emergência de plântulas no campo também, ele pode ser feito, geralmente ele é feito aí para se fazer determinar o vigor. A eficiência desse teste de vigor depende diretamente das condições ambientais. Se as condições elas forem adversas, geralmente lotes de sementes de baixo vigor, eles apresentam baixa germinação, baixa emergência. Se essas sementes eles são alto vigor, né, mesmo em condições ambientais adversas, essas sementes elas têm alta emergência, alta germinação. O que seriam condições de ambientais adversas, professor? Condições de temperaturas não ideais, condições... Lembra quando a gente falou de germinação lá no tópico anterior ao deterioração? Acho que foi deterioração, maturação, enfim, não sei. Quando a gente falou de germinação, a gente falou que cada tipo de semente ela tem uma temperatura ideal de germinação, uma temperatura ótima para ela germinar, uma faixa de temperatura ótima. Então, se essas condições elas não são ideais, ou então o estresse hídrico também pode ser um dos fatores ali de condições ambientais não ideais, ou luminosidade, tá? Todas essas são condições ambientais que podem influenciar na germinação e na emergência. Ou então diminuir, a eficiência do teste de vigor, ela diminui à medida que as condições de ambiente vão se desviando das mais adequadas. Logicamente, sementes com alto padrão, alto vigor, elas não vão ter tantos problemas assim. O ideal seria a combinação de resultados de vários testes, como a gente já disse, já mostrou nesse exemplo aqui, tá? São vários testes, como você faz? Quando você determina vários testes, você pode classificar com mais precisão aquelas sementes em alto vigor, baixo, ou aquele lote de semente em baixo, médio e alto vigor, tá? Bem, existem diversos testes ali que são utilizados para determinar... Opa, só um minuto, pessoal. Para determinar o vigor de uma semente. Por exemplo, o tamanho de semente, né? Você medindo com um paquímetro, você pode determinar que aquela sementes de um determinado lote, se elas são maiores que um outro lote, elas são mais vigorosas. Isso pode ser uma das características, não quer dizer que é a única. O peso da semente é uma característica bastante interessante. Você faz a pesagem de 400 a 800 sementes e determina o peso da semente, né? Com base no peso da semente, você vai saber se aquela semente, aquele lote de semente, ele é mais vigoroso. Logicamente, as sementes mais pesadas, houve uma maior deposição de matéria seca, uma maior translocação de fotoassimilados para o interior daquela semente, consequentemente, uma maior matéria seca, né? A densidade da semente, a coloração da semente, existem testes de raio-x, são testes físicos que são determinantes ali nas características de semente. Existem alguns testes fisiológicos, como a classificação do vigor, que a gente vai feito ali, a primeira contagem de germinação, a velocidade de germinação ou de emergência de plântulas no campo ou no laboratório, a transferência de matéria seca, o crescimento de plântulas, são testes fisiológicos, né, que são intrínsecos daquela variedade. Existem ainda testes bioquímicos, por exemplo, teste de respiração, teste de tetrazóleo, teste de condutividade elétrica, teste de lixiviação de potássio,
teste de aldeídos voláteis, teste de ácidos graxos líquidos. Todos esses testes são utilizados aí para se fazer a determinação de vigor da semente. Os mais comuns e os mais utilizados é o do tetrazóleo, da condutividade elétrica e desviação de potássio. Os outros não são utilizados por quê, professor? São mais caros, eles gastam mais ali. Por exemplo, eu tenho que ter uma câmara barométrica que para eu determinar a quantidade de gás que tem dentro daquele lote lá de semente que foi colocado dentro da câmara, e o quanto que ela respirou, o quanto que tinha de oxigênio, o quanto que saiu, isso é muito caro, tá? Para se fazer. O teste de tetrazóleo, ele é utilizado sais de tetrazóleo, tá? E esses sais aqui, eles, de acordo com a coloração da sua semente, você determina se houve ou não danos mecânicos, ataque de percevejo, ou então danos mecânicos, ataque de percevejos, ou problemas relacionados à desidratação por água, tá? Problemas relacionados à água ali. Excesso ou falta de chuva ali durante a colheita vai influenciar. Vocês assistiram, alguém assistiu os vídeos que eu postei ontem, para vocês assistirem? Lá ele explica bastante o teste de tetrazóleo. Teste de condutividade elétrica, eu quero que vocês assistam aqueles vídeos, tá? Principalmente para responderem as provas de vocês. O teste de condutividade elétrica é outro teste bastante utilizado para se fazer a determinação da qualidade de um vigor de semente, de um lote de semente. Esse teste, diferente do teste de solos, quando a gente faz teste de condutividade elétrica nos solos, porque quanto maior nos solos, quanto maior é a condutividade elétrica, maior a presença de íons e mais nutritivo é aquele solo, né? Então, isso vai ter uma maior condutividade elétrica. Quanto maior a condutividade elétrica no teste realizado para sementes, pior é. Por quê, professor? Como assim? Porque essa condutividade elétrica indica que solutos estão saindo do interior das sementes para a parte exterior. E isso quer dizer que a casca ou os tegumentos, eles estão comprometidos, né? Então, quanto maior é essa medição dessa condutividade elétrica com o condutímetro, né? Logicamente, tem todo o processo, isso aí, vocês têm que pegar a RAS, que está aí disponível na aba de vigor, e olhar para seguir passo a passo. É só seguir passo a passo, vocês fazem o teste de condutividade elétrica ou com qualquer outro desses testes aí. Existem alguns testes de resistência, por exemplo, germinação a baixa temperatura, imersão em água quente, teste de submersão, imersão em soluções tóxicas, teste do tijolo, envelhecimento acelerado, teste do frio, que você submete a temperaturas frias ou temperaturas quentes por um determinado período, e depois você submete essas sementes a testes de germinação para ver se essa semente sofreu, né, com esse processo de resistência ali junto a esses testes. Bem, como a gente já disse, existe o INSTA e existe o AOSA, né? A Associação Internacional de Análise de Semente, ou Teste de Semente, tá? Americana, que eles usam essas variáveis aqui principais, ou esses testes principais, para determinar a qualidade de semente. Quais são? Taxa de crescimento de plântulas, classificação de vigor de plântulas, envelhecimento acelerado. Quais são essa classificação? Todas aquelas classificações que a gente mostrou lá no interior, lá anteriormente, quando a gente mostrou aquele gráfico que tinha uma série de características que a gente determinou a semente como alto, médio e baixo vigor. O teste de frio, teste de tijolo moído, teste da deterioração controlada, teste do tetrazóleo, teste da condutividade elétrica, são análises realizadas ou priorizadas pelo ISTA, tá? Que eles vão determinar se aquele lote de semente é bom ou ruim. E existe a AOSA, né?
que é a Associação Oficial de Análise de Semente. Elas já usam a classificação de vigor, teste de crescimento de plantas, envelhecimento acelerado, teste de frio, germinação a temperatura subótima, teste de tetrazole e condutividade elétrica. Observem que alguns desses testes aí, eles são bem parecidos, né? Cada uma tem suas particularidades, mas eles são bem parecidos ali. Os testes são idênticos, eu estou falando que associações diferentes utilizam de testes diferentes para determinar o vigor da semente. No Brasil, a gente determina vigor segundo a RAS, né? A RAS também está disponível aí para vocês darem uma olhada. Qual é os testes que são utilizados na RAS para determinar o vigor? Velocidade de germinação, primeira contagem de germinação, classificação de vigor de plântulas, comprimento de plântulas, peso da matéria seca das plântulas, envelhecimento acelerado, deterioração controlada, teste frio, condutividade elétrica e o teste do alagamento, tá? Todos esses testes, eles são realizados e trabalhados em laboratórios ou condições de campo, né? Qual a diferença dos testes realizados em condições de laboratório? Ele tem uma maior, por exemplo, a velocidade de germinação. Qual o objetivo? Determinar o vigor do lote, né? Qual é as recomendações? Vocês têm que ir na RAS. Bem, com base na velocidade de germinação, elas vão ser realizadas, as avaliações, elas são realizadas diariamente, à mesma hora. Por exemplo, no dia 1 após o dia 1 após a instalação do teste de germinação, eu vou fazer todas as leituras, sei lá, às 5 horas da tarde, durante os 8 dias, para eu determinar os meus resultados, tá? Todos os dias nas mesmas horas. E aí eu vou e calculo o índice de velocidade de germinação, segundo o McGirr ou segundo o Edmond e o Drapa aqui. Todos esses aqui vocês conseguem determinar o índice de velocidade de germinação. A mesma coisa vocês podem fazer aqui para o índice de velocidade de emergência também, tá? O índice de velocidade de emergência, só que, logicamente, isso aí em condições de campo. Você pode fazer a primeira contagem de germinação. Opa! Vocês podem fazer as primeiras contagens de germinação. Vocês observem a protusão das radículas, né? Uma coisa que vocês têm que se atentar é a disposição das sementes. As sementes, elas são colocadas abaixo, a linha de baixo, ela vai ficar sempre entre as duas sementes. E a ponta da radícula sempre vai estar para baixo. Mas, professor, onde vai ficar a ponta da radícula? Sempre próximo ao hilo. Então, o hilo voltado para baixo, tá? E a disposição das sementes ali sendo colocadas, como mostrado ali na figura abaixo aqui, tá? Aqui eu posso determinar o crescimento de plantas, o comprimento de plântulas, as características. Aqui é como é feito, depois que vocês colocam essas sementes aqui dispostas, vocês tampam com outro papel toalha, com rolo de papel, aí isso para o rolo de papel, tá? O outro papel toalha que é utilizado, vocês tampam, fazem um rolo de papel, colocam uma liga ou coloca dentro de um saco e leva para o germinador de 5 a 7 dias ali, de acordo com a recomendação da espécie, tá? Plântulas com maior massa, ela sempre vai ter um acúmulo maior e maior habilidade de transferir reservas. Consequentemente, vai ter plântulas mais vigorosas. Quando eu falo aí plântulas no campo, emergência no campo, é bem simples também, tá? Do mesmo jeito lá, vocês vão dispor, logicamente, utilizando o espaçamento ideal para cada variedade, né? O espaçamento ideal é 10 centímetros, 5 centímetros, 1 centímetro entre plântulas. Eu vou colocar lá 100 sementes ou 400 sementes dentro daquele lote, identificar e observar quantas são as plântulas que germinam, o tempo de germinação de cada uma dessas plântulas ali. E depois determino o índice de velocidade de emergência e a velocidade de emergência aqui também, tá?
Além disso, eu posso determinar a altura e comprimento das plântulas, a massa verde e a massa seca das plântulas. Essas aí são outras características que também vêm a somar junto ao vigor. Tá? Logicamente, no laboratório tem algumas limitações, né? Por exemplo, temperatura, umidade do substrato, luz. O treinamento do analista, ele pode olhar uma semente e ele não vê a protusão das raízes, ele classificar aquela semente como uma semente de baixo vigor, entretanto, houve protusão das raízes mínima naquele primeiro dia, tá? Então, isso aí são algumas limitações. Em campo é a dificuldade de padronização, né? Mesmo em estufas, em ambiente controlado, existe uma certa dificuldade de padronização ali da germinação. Então, consequentemente, pode ocorrer algum erro, pode ocorrer alguma variação, tá? Alguns testes baseados na membrana ali, a gente vai falar. Lembre, essa imagem ela não está tão bonita aqui, mas essa imagem a gente já mostrou ela umas 2 ou 3 vezes ali, né? Desde a formação do zigoto, o que acontece? A partir da formação do zigoto, o acúmulo dos teores de água, e esses teores de água eles tendem a reduzir ao longo da vida. Ao mesmo tempo que essa semente, elas reduzem os teores de água inicialmente grandes, né? Essa deposição de matéria seca, ela vai acontecendo inversamente proporcional ao teores de água. A mesma coisa acontece com o vigor, né? Ela vai ser máxima numa determinada época. Esse vigor ele vai ser máximo com a máxima deposição de matéria seca. A partir daquela maturidade fisiológica, a partir de que ocorreu a maturidade fisiológica, ocorre redução na germinação, consequentemente vai ocorrer redução também no vigor. E a germinação ela vai ocorrer, ela pode reduzir em determinada fase da vida, né? Principalmente devido ao acúmulo do ácido abscísico, né? Da concentração de alguns hormônios ali que estão presentes no interior da semente para que não ocorra o processo de viviparidade, como a gente já disse aí anteriormente, né? Testes, por exemplo, de embebição, essas sementes elas são embebidas em água ali, e ali para eu determinar a condutividade elétrica, eu deixo esse material de 24 a 48 horas e depois eu faço a leitura, né? Se houver, logicamente, se as sementes elas estão mais deterioradas, elas vão liberar, vamos dizer assim, uma maior quantidade de solutos durante o processo de embebição, né? Se essa semente ela libera uma maior quantidade de solutos durante o processo de embebição, essas sementes ela tem baixo vigor, ela vai refletir no vigor. E isso tudo vai depender da integridade da membrana. Sementes com alto vigor, geralmente têm membranas íntegras, né? E essas membranas íntegras fazem com que a partir de que ocorra essa embebição, não ocorra saída de solutos do interior para a parte exterior dessa semente. Consequentemente, todos esses solutos, todas essas reservas serão utilizadas para a germinação daquela sua semente, tá? Aí você tem o teste de condutividade elétrica. Observe que quanto menor o soluto, né, quanto menor a lixiviação de solutos, maior a integridade das membranas celulares, maior o vigor. Quanto maior é a lixiviação dos solutos, menor é a integridade das membranas celulares e menor é o vigor. Eu falei certo? Espera aí, deixa eu colocar um.
7. Isso. É isso mesmo, tá certo. Aí o teste de condutividade elétrica, você conta as sementes, pesa, embebe em água, mantém em câmara fria por determinado período, depois você faz a leitura com o condutímetro. E aí você tem os seus resultados. O fotômetro de chama é muito caro, pessoal, então geralmente geralmente instituições de ensino que possuem fotômetro de chama para se fazer. Poucas instituições aí de instituições de ensino, de pesquisa, têm fotômetro em chama, mas nem todos fazem ali para teste de lixiviação de potássio, tá? Para determinar ali, ou então a espectrofotômetro de absorção atômica, é bastante caro para determinar a lixiviação de potássio, então nem todo mundo faz, geralmente instituições de ensino, algumas grandes instituições de ensino. O envelhecimento acelerado é outro teste ali de resistência, tá? Você submete as suas sementes a condições de estresse, por exemplo, alta temperatura, né? Você coloca, eu acho que tem aqui, você coloca você embebe essa semente você molha as suas sementes, né? Embaixo aqui tem água e em cima tem uma telinha onde você coloca as suas sementes por uma temperatura tal por tal período. Tá? Opa! E aí você, depois disso, você submete as suas sementes ao teste de germinação. Por quê? O que pode acontecer? Essas temperaturas elevadas e a umidade elevada pode ocorrer perda de solutos ali, consequentemente comprometer a germinação. Alguns testes bioquímicos, principal deles aí, né, é o teste do tetrazóleo. Quando esses tecidos vivos, ele tem contato com o cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazóleo, tá? Eles vão se colorir. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Eles se colorem. Aí você parte essa semente e você determina se essa semente ela tem ou não tem alguma mancha, como vocês estão observando aqui. Isso aqui pode ser o ataque de percevejo, tá? Ou pode ser, como vocês observam, isso aqui são ataques de percevejo. Aqui é dano mecânico, ataque de percevejo, tá? E você vai determinando quanto maior é o dano mecânico, maior é a zona branca. Por quê? Esse teste de tetrazóleo, ele só colore células vivas. Células mortas, ele não colore, tá? Então, quer dizer que essas células aqui, elas estão mortas. E aí, eu vou classificar. Quanto menor é a quantidade de manchas brancas, esse teste ele tem uma menor nota. Se ele tem uma menor nota, essa semente ela é mais vigorosa. Quanto maior a nota que ele recebe, maior ou menor é o vigor dessa semente. Essas sementes elas são menos vigorosas. Até um nível aqui de, por exemplo, 13, que essa semente ela está totalmente morta, tá? A maioria das sementes elas vão até 10. Se eu não estou enganado, elas vão até 10, tá? Que é uma semente totalmente morta aqui. Alguma dúvida? Ô, professor, é só quanto para percevejo, no caso seria o mesmo sentido? Sim, todos. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ó, do mesmo jeito, não sei quem fez a pergunta, mas vamos lá. Quanto maior, porque percevejo, a maioria dos ataques de percevejo, eles são bem localizados, como vocês estão vendo aqui nas imagens.
é difícil você pegar uma semente que ela está totalmente atingida por ataque de percevejo, mas ela pode estar atacada por percevejo e ela sofrer danos mecânicos e ela sofreu danos por estresse de água, tá? Olha para você, ó, isso aqui ele tem uma grande concentração de ataque de percevejo. Quanto maior a concentração de ataques, né, dentro daquela semente, mais descolorida aquela semente ela vai estar. Quanto maior essa descoloração dessa semente, menor vigor ela tem. Quanto maior é a descoloração, né, quanto mais branco ela estiver, pior é essa semente. Então, ela vai receber uma nota mais alta. Quanto mais alta essa nota que ela recebe, menor é o vigor dessa semente. Entendido? Sim, sim. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não. Então, galera, era isso que eu tinha para passar a vocês hoje. Obrigado pela presença de todos. Desculpa aí um pouquinho do atraso aí. Não sei o que aconteceu. Eu troquei de fone de ouvido, não sei se foi questão do fone de ouvido, mas, enfim, o importante é que deu tempo de estarmos todos aí para a gente trocar essa ideia. Tranquilo? Fica então a nossa prova para sexta ou sábado, a partir de meio-dia à meia-noite. Beleza, Alguém tranquilo. dúvida? Não, Alguém quer valeu. fazer algum comentário? Eu já vou disponibilizar para vocês logo que eu receber o link aqui, eu já disponibilizo a aula para vocês, para que caso vocês queiram assistir ela novamente, aí eu disponibilizo elas para vocês. Tranquilo? Positivo. Valeu. Abraço, fiquem com Deus todo mundo aí. Tchau, tchau.